Salve galera, Morada de Meia na área, tamo junto, legal. E hoje é uma noite de bênçãos e nós estamos aqui com o pastor Hugo e ele vai falar para nós sobre o livre-arbítrio. Muitas pessoas vêm perguntando sobre o livre-arbítrio, até eu tenho uma dúvida também do livre-arbítrio, se tem livre-arbítrio mesmo ou não tem livre-arbítrio, se tem o livre-arbítrio na Bíblia ou não tem. Então a gente vai tirar essas dúvidas aí, legal? Boa noite, pastor. Boa noite, André. Graças a Deus, que bom mais uma vez estar aqui com vocês para juntos nós falarmos mais uma vez de um tema. E agora bem polêmico, né? Mas que bom. Eu estou aqui não para esgotar o tema, porque é um tema polêmico, mas pelo menos elucidar alguns fatos para que não haja nenhum tipo de confusão com relação ao livre-arbítrio. Então, que você possa fazer perguntas, pergunte mesmo. Se eu souber, nós vamos estar respondendo para vocês. O que eu não souber, vou pesquisar e no decorrer do tempo eu vou estar trazendo uma resposta, pelo menos para esclarecer um pouco a sua dúvida com relação ao livre-arbítrio. Então, existe essa palavra na Bíblia? O homem tem ou não tem livre-arbítrio? A minha dúvida é essa, se tem um livre-arbítrio mesmo. Porque o livre-arbítrio, no dicionário, é que você pode fazer o que você quiser, né? O livre-arbítrio, você tem o livre-arbítrio, você pode... Pra mim, tipo assim, eu tinha a ideologia assim, que o livre-arbítrio, se você tivesse o livre-arbítrio mesmo, você podia sair ali fora ali e falar, eu quero voar, eu vou. Mas não é assim, né? Funciona. Tem alguns termos que precisam ser esclarecidos. No caso, está falando de liberdade, é fazer qualquer coisa. E o desejo de decisão, o poder de decisão é outra coisa. Então, com relação ao livre-arbítrio, nós vamos estar falando um pouco sobre essa questão bíblica do que é essa livre escolha, o que é o livre-arbítrio. Eu vou entrar em algumas questões históricas, vou falar algumas palavras técnicas que só na teologia tem, mas eu vou estar esclarecendo esses nomes técnicos também. Legal. Então vamos lá. Primeiro, a palavra livre-arbítrio. E tem algumas questões norteadoras que precisam ser esclarecidas, ou no mínimo nós pensarmos a respeito quando fala-se de livre-arbítrio. Por exemplo, qual é o alcance ou o limite do livre-arbítrio humano diante da soberania de Deus? Deus é soberano, Ele decide, Ele ordena. Então, até onde é o livre-arbítrio com essa soberania de Deus? Essa é uma questão. Segunda, de que maneira o pecado... Então, para falar do livre-arbítrio, temos que falar sobre o pecado e também sobre salvação. Depois a gente vai falar sobre isso. De que maneira o pecado afetou a capacidade humana de escolher entre o bem e o mal? Que aí nós temos que falar da origem com Adão e depois a decisão de Adão antes do pecado e a decisão de Adão depois do pecado. Então, é uma questão bem interessante. E terceiro, são só perguntas para a gente ter um norte com relação ao livre-arbítrio. Como o livre-arbítrio se manifesta na experiência da salvação segundo a teologia bíblica? Com relação à salvação, se livre-arbítrio é o poder de escolha, eu escolho o certo ou o errado. Eu escolho Deus ou não escolho Deus. Eu escolho a salvação ou não escolho a salvação. Então, com relação à salvação, de quem depende a salvação? Do livre-arbítrio do homem ou de Deus? Isso é uma boa pergunta. O livre-arbítrio ele tem na Bíblia? Então, vamos chegar agora. A pergunta é boa. Primeiro, livre-arbítrio, essa palavra existe na Bíblia? Não existe na Bíblia. A resposta, quem achou que cria que essa palavra existe na Bíblia, não. Ela foi inventada. Na verdade, ela não é nem cristã. Ela não é cristã, não é da religião cristã. Ela vem, na verdade, de uma
dos pensamentos filosóficos do estoicismo. Depois você pesquisa o que é estoicismo para não ficar perdendo tempo. Entendeu? Então foi trazida dessa ideia do estoicismo. E aí na igreja, no século II, Tertuliano é quem vai usar essa palavra pela primeira vez. Ele que inventa. Na verdade, Tertuliano, dentro da teologia, ele inventou várias palavras, inclusive essa palavra livre-arbítrio. Então, respondendo a pergunta do André, livre-arbítrio, essa palavra existe na Bíblia? Não, não existe na Bíblia. Tem muitas pessoas que falam que existe, mas é que nem a Betânia falava que tinha, mas aí eu falo para ele, então me mostra. Ninguém acha. Ninguém acha. Aí eu falo, não tem livre-arbítrio. É igual a palavra Bíblia. A palavra Bíblia não existe na Bíblia. Só aqui fora que está escrito. Mas aqui dentro não. Porque ela é do grego biblion, um conjunto de livros. Então essa palavra não existe na própria Bíblia. Então a Bíblia é chamada porque ele juntou os pergaminhos. Isso, é biblioteca, na verdade. A palavra grega para a Bíblia é biblioteca. Biblioteca. Tem muita gente que não sabe disso. Você sabia disso? Não. Pra mim a Bíblia estava dentro É igual, já que nós estamos na curiosidade, outra palavra que não tem na Bíblia, não existe na Bíblia. Trindade. Também não tem. Trindade, já sabia que não tinha. Não tem na Bíblia. Muito embora essas palavras não existam nas Sagradas Escrituras, mas nós temos um ensinamento sobre elas. Então, primeiro passo, não tem a palavra livre-arbítrio na Bíblia. Ela foi tirada ou extraída originalmente dos estoicistas. Depois você pesquisa aí quem é esses camaradas, para a gente não perder tempo aí. Eu vou pesquisar. Isso. E foi introduzido pelo teólogo chamado Tertuliano, que viveu no segundo século, e ele, das palavras teológicas, ele que inventou a maioria das palavras teológicas que nós temos na teologia sistemática, inclusive a palavra livre-arbítrio. Aí, por definição, alguém pode perguntar, mas o que é o livre-arbítrio? A maioria dos dicionários bíblicos, eles vão falar que dão um conceito de livre-arbítrio dizendo que é a capacidade da vontade humana de fazer escolhas reais e voluntárias. Reais e voluntárias. Não sendo determinada por forças externas ou internas, mas sendo o agente causal dessas escolhas. Então, conceito de livre-arbítrio. Na maioria dos dicionários teológicos, livre-arbítrio é a capacidade humana, do próprio ser humano. O próprio ser humano. Não, sem influências externas para fazer escolhas reais e voluntárias. Então, segundo esses dicionários, o próprio homem é essa decisão de escolher voluntariamente o certo ou o errado. Você escolhe por você mesmo. Isso. Então, isso, na verdade, é um conceito bíblico. Por que, André, um conceito bíblico? Porque quando Deus fez o homem, Ele não fez o homem como uma máquina. Ele fez o homem livre. E tem 3 palavrinhas que eu anotei aqui que é muito interessante nós falarmos, que Deus cria o homem com, primeiro, autoconsciência. Segundo, autodeterminado ou autodeterminação. Terceiro, autônomo. Então essas 3 palavrinhas são importantes na formação do ser humano. Deus cria esse ser, que é a cerejinha do bolo, a cerejinha da criação dele, é a imagem, tanto é que é a imagem e semelhança dele. Não tem um outro ser que Deus criou que seja a imagem e semelhança dele. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você em cima disso aí que você falou agora. Nós somos criados à imagem de Deus
Ou só Adão foi criado à A imagem de Deus? imagem e semelhança de Deus. Vou já falar isso, porque tem uns que dizem que aí só Adão foi a imagem e semelhança de Deus. Então, eu vi e escutei isso aí. Isso, porque Mas fica na dúvida, porque né? vai pegar um texto de Gênesis capítulo 5. Isso mesmo. Exatamente. Que fala que os filhos de Adão tiveram a imagem e semelhança dele. De Adão, é claro que foi. Óbvio. Só que depois eu vou mostrar textos bíblicos que após o pecado o homem não perde a imagem e semelhança de Deus. Ah, legal. Tá vendo? Então o homem é autoconsciente. O que é autoconsciente? É que ele tem a consciência de si mesmo. Todo ser humano tem isso. Ele é autoconsciente, tem a consciência de si mesmo, ou seja, ele identifica e entende suas próprias necessidades, seus próprios interesses, seus próprios pontos fortes, suas próprias limitações e seus valores. O homem em si tem essa autoconsciência. Ele sabe identificar as suas próprias necessidades, os seus valores, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Ele é autodeterminado. O que é a autodeterminação? É a capacidade de tomar decisões sem interferências externas. Então, você toma uma decisão, você tem a capacidade de tomar uma decisão sem ser influenciado por coisas externas. Não, ninguém precisa me influenciar, né? Se você quiser não ser influenciado, você não... Exatamente. Então, isso é autodeterminado, isso é coisa que Deus criou. Ok? E por último, autônomo. O que é autonomia? É a capacidade de agir e decidir por conta própria. Eu vou lá e pronto. Exatamente. Deus não fez assim, pegou e olha, eu fiz o ser humano, programei ele. Então ele só vai fazer aquilo que está programado. Aí eu esqueci o nome da palavra que fala daquele homem daquela pessoa que só faz aquilo que está programado. Ele não vai além daquilo que foi programado. Um homem não. O homem, ele é totalmente autônomo, ele tem a capacidade de agir de forma independente. Ele não depende de outras pessoas para determinar suas escolhas. Pegou não? Ah, Então, Deus, isso aqui é importante para nós termos o conceito de livre-arbítrio. Ele é autoconsciente, ele é autodeterminado e ele é autônomo. Então, dentro disso, encontra essa capacidade que Deus colocou no homem para ter vontade e tomar as suas decisões sem influências externas. Quando eu falo de influências externas, eu estou dizendo que ele pode tomar decisões, mesmo em pressão, para tomar decisões contrárias, mas ele pode decidir não tomar a decisão com a pressão que está sofrendo externamente. Porque ele tem essa autonomia e ele é autodeterminado. Pegou ou não? peguei. Fechou então esse ponto aqui. Então já começamos a entender um pouquinho sobre o que é esse livre-arbítrio, essa livre vontade, essa própria vontade de decisão. Então, para isso, envolve uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Então perceba que eu falei do conceito de livre-arbítrio no que diz respeito a alguns dicionários teológicos. Só que na teologia cristã, André e amados ouvintes, na teologia cristã, o livre-arbítrio é uma faculdade que Deus concede ao ser humano para escolher entre diferentes cursos de ações. Então, esse sentimento de decisão, esse sentimento que ele pode tomar, foi dado por Deus. Então, Deus deu a ele essa capacidade. Ok? Igual como lá no Jardim do Éden. Adão vivia perfeito.
não tinha. Olha as perspectivas de Adão: corpo, alma e espírito. O que é o espírito? É a parte que se comunica com Deus. O que é a alma? É o centro das nossas emoções, do intelecto, do nosso raciocínio, dos nossos sentimentos. Isso é a alma. E o corpo é a nossa matéria. Ok. Então Deus deu ao ser humano essas faculdades perfeitas. Corpo perfeito, sem doença, sem sujeito a envelhecer. Então o homem tinha imortalidade. Perfeito, né? Perfeito em tudo. Não nasceu. Não precisava trabalhar. Não precisava. O trabalho ali era prazeroso. Porque não tinha um esgotamento. Não, porque o trabalho da Adão, na verdade, era bem tranquilo, porque era dar o nome aos animais e cultivar a terra. Nascia tudo, mas ele não precisava cultivar a terra, né? Nascia tudo. Pois é, então, quando fala cultivar, é cuidar, porque ele fez nascer tudo, ok, mas precisava preservar, né? Só preservar. Para preservar. Então, não precisava suar. Era perfeito. Perfeito. No corpo perfeito, na alma ele não tinha estresse, não tinha fadiga, não tinha nada disso, não tinha depressão. Não, só alegria. E no espírito, comunhão com Deus. Então, um ambiente totalmente perfeito. E Deus deu essa capacidade de escolher no mundo perfeito. Então, o livre-arbítrio, Deus deu a Adão para poder escolher. Até, olha, se for influência, se for questão de influência, que tipo de influência Adão teria para tomar decisões erradas? Nenhuma. Não. Porque era tudo perfeito. Então Adão, a tendência de Adão era justamente decidir para o bem. Mas eles decidiram para o quê? O mal. O errado. Mas Deus não dava com Adão no Éden, né? Então, essa é uma questão bem discutida, cara, porque você não vai ver nenhum texto dizendo que ele andava diariamente, né? Mas devia dar umas voltinhas, né? Porque guarda aquela sozinho. Então, porque Adão, a Bíblia diz que na viração do dia ele aparece. Da viração do dia, Deus aparece já no finalzinho, quando ele peca. Né? Então, Deus chama ele que está escondido. Exatamente. Aí você não vai ter nenhuma referência bíblica dizendo que Deus aparecia para ele anteriormente. E ele se assusta, tanto é que ele se assusta. Então, se Deus tivesse, vamos supor, né? Que dentro da linha da exposição, que a presença de Deus ali era constante, visitar todo dia ele não se assustava quando Deus chamou ele. Isso é verdade. Entendeu? E o diabo também, ele não veio no Adão, né? Por que o diabo não veio no Adão? Aí você vê a diferença do homem para a mulher. Quando você tem um desafio, um mal, alguma coisa, o homem ele já bate de frente, né? E eu acho que o diabo ele sabia que se ele fosse no Adão, o Adão não ia abraçar as ideias dele. O Adão ia falar, peraí, você tem te falando, mandando eu fazer o que não é pra fazer? As ideias. Então, vamos lá. Então, o homem tem essa capacidade, ele é o agente. Como se fala assim, ele é o agente moral, ou seja, ele tem a capacidade de tomar decisões sem pressões externas ou controlado por isso. Entendeu? Então vamos lá. Então as suas ações, as suas decisões, ele tem responsabilidade por ela. Eu não posso te colocar uma responsabilidade se você não tomou essa decisão por si mesmo. Entendeu? Então, o livre-arbítrio é importante porque lhe dá o senso de justiça. Você será cobrado, será responsabilizado pelas suas decisões. Ok? Então vamos lá. Então, escolhas voluntárias. Então, o livre-arbítrio tem essa questão moral, o homem é o agente moral, ele tem escolhas voluntárias, ele tem responsabilidades, tudo isso dentro
livre-arbítrio. E ele se relaciona com Deus voluntariamente. Há uma necessidade desse relacionamento com Deus em obediência. Ele não é forçado a adorar a Deus. Ele não é forçado a buscar Deus. Ele tem que ir pela sua própria vontade. Sua vontade. Ok. Isso analisando na perspectiva sem pecado. Mas aí entrou pecado. A grande questão é, André, se ainda tem o livre-arbítrio Então, depois do pecado. O pecado complicou tudo a nossa vida, né? Complicou. E agora? É aí que entram as confusões teológicas. Porque até antes do pecado, ok, todos concordam que há livre-arbítrio. O homem estava perfeito, ele poderia escolher em não querer Deus e querer Deus. Mas era mais, se fosse pela natureza que ele tinha, a probabilidade era mais querer Deus do que não querer Deus. Até porque ele não tinha esse sentimento de não querer Deus. Não tinha essa. Na verdade, ele poderia escolher, não poderia não escolher. Mas sem influência nenhuma, ele realmente era livre. Tinha essa liberdade total. O pensamento, na verdade, o pensamento devia ser totalmente diferente também. Sim. Porque você não tem o discernimento do que é bom e do que é ruim, então você sabe só o que é bom também. E aí, acontece que eles tomam uma decisão. Qual foi a decisão? De não querer obedecer a Deus. Então, isso que é complicado. Como que eles não quis obedecer a Deus, né? Como que pode, né? Eu fico pensando hoje em dia... Não, mas justamente isso, a questão do livre-arbítrio. Deus poderia muito bem colocar nele não querer adorar a Deus. Mas Deus colocou, é por isso que o homem é o agente. O homem é o agente, foi ele que decidiu. Deus não colocou isso nele. Ele não decidiu, Deus colocou o poder de decisão. Quando Deus diz assim, o não, quando ele diz, não, isso aqui pode, isso aqui pode. Ele diz que esse aqui pode, já te dá a possibilidade de que você não pode. Uhum. Ele não decidiu por você. Mas Deus sabe se você vai decidir sim, por sim ou não. Claro que sabe. Mas aí a escolha é sua. Então, mas ele sabe se você vai escolher não, assim. O fato de eu saber, isso não quer dizer que eu te influenciei. Entendeu? Mas é um negócio que é meio que você fica meio que doido mesmo. Porque Deus sabe o que você vai escolher. Sim, agora imagina. Ele sabe, só que ele não determina isso. Ele colocou lá as possibilidades. Por isso que você não é uma máquina. E é por isso que você é responsabilizado. Porque senão a responsabilidade cairia sobre ele. O próprio Deus. Então, aí entrou o pecado. E agora? Depois do pecado, existe livre-arbítrio ou não? Depois do pecado, acho que ficou mais complicado, hein? Aí que entra as contradições teológicas e os pensamentos teológicos, eles vão divergir. Entendeu? Aí eu vou explicar aqui rapidamente. E aí, dessa explicação, eu jogo para você que está nos vendo, decidir se existe ou não existe. Porque depois que entrou o pecado, na verdade, aí você já não é perfeito mais, aí já ficou uma confusão, aí às vezes você quer fazer uma coisa, mas não consegue fazer a coisa, e aí você tem o livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio não funciona do jeito que é para funcionar. Você falou, você tem o livre-arbítrio, mas você não consegue fazer o que é o correto. Que agora você tem uma influência, né? Tem uma influência. Então veja, entrou nos debates teológicos no século V um camarada chamado Pelágio. Pelágio, ele dizia o seguinte: Deus fez um homem com o poder do livre-arbítrio. O homem não perdeu o livre-arbítrio quando pecou. Quando pecou. O homem, ele não perdeu o livre-arbítrio. Ou seja, ele continua ainda
com as mesmas, o pecado não afetou essa parte do homem. O pecado, segundo Pelágio, o homem não foi afetado com o pecado de Adão. E não crê, Pelágio não cria na transmissão do pecado de Adão. Ele diz que o pecado de Adão apenas foi um exemplo, um mau exemplo, e as pessoas seguiram esse mau exemplo. Igual as pessoas que veem, se as pessoas fazem coisas certas, então as pessoas vão fazer coisas certas. Se as pessoas fazem coisas erradas, elas vão seguir o exemplo de coisas erradas. Então aí é questão só de postura, não de uma natureza pecaminosa. Então, para Pelágio, o homem tem essa liberdade moral, a capacidade de obedecer a Deus e não obedecer a Deus sem a graça, sem o Espírito de Deus. Para ele, o pecado não afetou o ser humano na condição de tomar decisões. Agora, Pelágio diz o seguinte, que a natureza humana ela é essencialmente livre e bem constituída e não corrompida. O pecado não corrompeu o ser humano. Ele diz apenas que o erro de Adão, o exemplo de Adão, foi só um exemplo, um mau exemplo, que foi seguido. Todo mundo foi fazendo igual. Exatamente. Mas que não existe essa questão da natureza. Então eu não preciso da graça para tomar decisões a respeito de coisas espirituais. Então, para Pelágio, o livre-arbítrio não foi afetado. A gente continua com o livre-arbítrio. Continua com o livre-arbítrio. Mas todo mundo fala que tem o livre-arbítrio. Sem a graça de Jesus. Sem a graça de Deus. Então, para ele, o pecado não afetou o corpo, nem a alma, nem o espírito. Continuou intacto. O livre-arbítrio, assim, para a parte religiosa, assim, é mais difícil do que para todas as outras coisas, né? Porque... Para Pelágio é bem facinho, é só seguir o exemplo do bem. Só você caminhar pelo caminho certo. Isso, que você vai chegar lá. Mas é difícil caminhar pelo caminho certo. Você não anda pelos errados, mas no caminho certo você... O Pelágio está dizendo que toda decisão que ele tomava, ele não tem responsabilidade com o pecado. O pecado não tem a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Continua sendo, agora continua sendo do homem. O homem que decide todas as coisas. Ele não precisa da graça. Aí vêm os pensamentos com relação a esse debate de Pelágio. Aí vem quem? Armínio. Armínio diz... Não. Então, para Pelágio, a salvação depende só do homem. Porque se ele quiser ser salvo, ele que decide. Não é uma graça que te alcançou, mas uma decisão direta do homem. Aí vem um camarada chamado Jacó Armínio, que é aí que vem aquele debate sobre arminianos e calvinistas. Às vezes os caras até ligam. Então, isso tudo depois do pecado. Adão realmente tinha livre-arbítrio, mas a humanidade não tinha. Aí Pelágio diz, não, tinha sim. Não foi afetado em nada. Aí o Jacó Armínio disse, não, depois da queda do homem, o livre-arbítrio foi severamente danificado. Assim como danificou todo o universo, o homem, principalmente o homem, foi danificado. Mas não foi destruído. Aí o que ele diz? A humanidade perdeu a capacidade de buscar a Deus por conta própria. Porque agora é escravo do pecado. Então quem manda nele é o pecado. E não ele mesmo. Agora ele sofre uma influência. De quem? Do pecado. Da natureza dele. Armínio está dizendo, o homem, o livre-arbítrio foi danificado, mas não foi destruído. Então, é igual você pegar um copo descartável, tá aqui perfeito, né? Aí você fez assim,
Danifica, mas ele tá ali. Acabou? Não, só danificou. Dá para dar um jeitinho aqui e acolá igual o carro. Então é isso que ele está dizendo. Só que agora Deus, para esse homem se chegar a Deus, já que é escravo do pecado, para esse homem se chegar a Deus, ele vai precisar da graça preveniente. O que seria essa graça preveniente? É uma graça dada antes dele tomar uma decisão. Ou seja, você é escravo do pecado, ok. Então, ele não tirou o livre-arbítrio de você. Porque com o pecado, não perdemos a imagem de Deus. Vamos lá para esse texto, rapidamente? Veja lá em... vê aí na tua Bíblia, rapidamente. Então, o homem foi feito à imagem de Deus. Vamos começar por Gênesis 9:6. Gênesis 9:6. 9:6. Isso. O que é que diz? Gênesis 9:6. O que diz? Minha Bíblia ainda. Essa Bíblia de aplicativo é. A minha, rapidinho. Baixa a Bíblia do King James atualizada que vai. A minha é NA. Está escrito aqui na Bíblia. NAA é a nova. Acho que é a nova tradução. Ih, Tá vendo? então vamos lá. É Nova Almeida atualizada. Veja lá. Gênesis 9:6. Gênesis 9:6. 9:6. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dela será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o humano segundo a sua imagem. Fez o humano segundo a sua Imagem. Então está dizendo assim, ó, se vocês matarem outro homem, não pode matar, porque o homem ainda é a imagem de Deus. Deus. É verdade mesmo. Agora veja lá em 1 Coríntios 11:7. 1 Coríntios 11:7. 1 Coríntios 11:7. 11:7. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Pegou não? Mais um texto, vamos lá. Tiago 3:9. Ele vai O enganchando. homem é a imagem de Deus, a mulher é a imagem do homem. Eu também. Tiago Tiago 3:9. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. As pessoas criadas à semelhança De Deus. De Deus. Verdade. Aqui já quebra totalmente o vídeo do que eu assisti essa semana do cara falando que Adão só era a semelhança de Deus. Pra você ver que você não pode. Mas eu falo pra você, amor, toma cuidado. Toma Você cuidado. não pode ir só por uma teoria. Pelo correto, pelo que está escrito na Bíblia. Uhum. Então, ele não perdeu. Então, a teoria de Armínio é que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, então, com o pecado, ele não perdeu essa imagem. Se Deus deu o livre-arbítrio no momento da criação, e depois que pecou, ele tirou a imagem do homem? Não. Então, ele, segundo Armínio, então Deus também não tirou o livre-arbítrio do homem. Ok? Aí o que ele diz? É que esse livre, assim como o ser humano foi afetado pelo pecado, as suas decisões também foram afetadas. Aí agora, como que esse homem pode se chegar a Deus, que a sua natureza é pecaminosa? Aí Armínio diz, e isso é devido à graça preveniente. O que seria a graça? Um dom que Deus dá
antes de você tomar uma decisão, coloque em você, aí é esse dom da graça, é dado em você, aí você consegue, é por conta disso que você consegue tomar uma decisão a respeito de Deus. Deus dá uma ajuda para você, né? Te ajuda um pouquinho. E dá essa graça. E aí entra também, porque na onde que você tem que estar orando sempre para você fazer as coisas e pedindo para Deus te dar um discernimento, um caminho, né? Também em cima disso também, né? Aí Paulo vai dizer lá em Efésios que isso é um dom de Deus. A graça é um dom de Deus. Isso não vem de vós, é de Deus. Então essa graça que Deus dá. Então um homem sem essa graça não consegue se chegar a Deus. Para Pelágio era o contrário. O homem podia chegar a Deus sem essa graça. Aí Arminio disse, não. É preciso da graça. E isso é antes de tomar uma decisão, ou seja, antes de você aceitar Jesus. Então é dada essa graça a todos os seres humanos. Até aquele que não tomou uma decisão por Jesus, até ele tem essa graça. Entendeu? Porque ele só pode alcançar a Deus mediante essa graça que Deus dá. Entendeu? Então, por isso que é chamado de graça preveniente. Então, para a salvação, para Armínio, para Pelágio, ele dizia que um homem pode salvar-se a si mesmo. Que ele tem poder de decisão. Para Jacó, diz não. A decisão da salvação é de Deus, depende de Deus, em conjunto com a tua decisão. Aí isso é chamado de sinergismo na salvação. Deus dá a você a oportunidade e você, através da graça, você decide se quer Ele ou não. Estamos falando isso, André, em questões espirituais, com relação a Deus. Não questões morais de certo ou de errado. Entendeu? Então, para Armínio, existe livre-arbítrio. Existe livre-arbítrio. E aí, a decisão para a salvação é uma ação conjunta de Deus e a responsabilidade do homem. Mas isso só é possível porque ele dá a graça antes. Porque se não fosse a graça, você não conseguia chegar a Deus. Entendeu? Então, para Armínio, existe livre-arbítrio com relação a decisões espirituais. Porque você está morto espiritualmente. Morrer espiritualmente. Aí Deus dá essa graça para que você possa identificar Deus. Aí você identificando Deus, você é vivificado em Deus. Aí você começa a enxergar e procurar. Exatamente. Mas uma decisão sua, você querendo. Sim, mas Deus que colocou isso em você. Isso é uma graça que Deus te deu. Você não merecia. Toma isso aqui. Isso, você deu uma chance para você chegar a mim. Tô te dando uma chance, ó. É pequena, mas tá aí. Então, é só se abraçar. Deus e o homem cooperam para a salvação. Entendeu? Deus dá a graça, e o homem responde, mediante essa graça, se quer ou não. Então, livre-arbítrio, poder de decisão. Para Armínio, o livre-arbítrio existe e é real. Mas mediante a sua graça. Ok? Vamos ver essa capacidade que o homem tem de decidir mediante essa graça. Josué 24:15. Isso tudo depois do pecado, olha aí. Josué 24:15. Josué. Eu estou falando assim bem claro, porque tem muitos termos técnicos, eu estou pulando esses termos técnicos, porque... Josué 24:15? 24:15, o que é que diz? Josué 24:15. Mas se vós não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Então aí é uma capacidade de
Aí ele fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí está dizendo assim, eu não sei qual foi a decisão que vocês vão tomar, se vão servir a Deus ou não, mas eu já me decidi. Eu vou servir a Deus. Exatamente, então aí é uma capacidade de decisão, essa escolha que Deus dá para que possamos tomar a decisão de servir a Ele ou não. Então, para Arminio, existe livre-arbítrio. Ok? Aí veja lá, mais um, Deuteronômio 30, 19 e 20. É bom com o texto bíblico porque... daí não tá na Bíblia, não tem tem onde correr, né? Deuteronômio 30, 19 e 20. Hoje toma o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois a vida para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais de vocês, e Abraão, Isaque e Jacó. Olha só, então ele colocou 2 caminhos, a bênção e a maldição. Então vocês escolhem. Ainda eu opto. Se eu fosse vocês, eu decidia pela vida. Ele vai optando. Porque Deus lhe oferece os caminhos, 2 caminhos, e você vai lá e decide. Então, para Arminio, isso é um poder de decisão dado pela graça de Deus. Esse poder de decisão só é dado pela graça de Deus. Ok? Mais um só para nós. Mais 2 só para nós. Isso foi do Antigo, agora mais 2 do Novo Testamento. Romanos 14, 12. Tem uma centena de textos falando sobre essa capacidade de decisão, né, de arbítrio. Eu creio, a minha perspectiva com relação ao poder de decisão é arminiana. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Cada um de nós prestará conta. Como você pode prestar conta uma coisa que você não é responsável? Não tem como, né? Então, é o poder da decisão. É porque na verdade, acho que quando é comentado muito essas coisas, as pessoas elas se apegam só num texto ali, elas pegam aquele texto ali, põe e quer pôr na sua cabeça que é aquilo ali. Então, a responsabilidade humana de decidir. Então, como é que eu posso ser responsável por aquilo que eu não decidi? Não tem como, né? Aí João, para acabar, terminando esse texto, João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se ela fala por mim mesmo. Olha o texto, se alguém quiser, se alguém querer. Então, há uma escolha, né? E não força. Bem vermelha, tá? Se alguém quiser, se alguém querer. Então, aí é a questão do livre-arbítrio. O calvinista, ele acredita que já está salvo. Vamos ver agora. Aí o calvinista diz, não. Após a queda do homem, o homem, a sua natureza foi totalmente corrompida. Totalmente. Vou repetir de novo. Para o Calvino, ele diz que depois do pecado só teve um que teve o livre-arbítrio. Quem? Adão. Depois da queda, não tem mais ninguém com livre-arbítrio. Por quê? Porque se corrompeu totalmente. Ele vai agir de acordo com a sua natureza.
de acordo com a sua natureza. Então ele decide, o homem vai começar a decidir na perspectiva da sua natureza. E qual é a natureza dele agora, depois da queda? Totalmente depravada. Morto. E morto não decide. Não. Então, olha só, para o Armínio, os arminianos têm livre-arbítrio, afetou o homem, mas não totalmente. O Calvino afetou totalmente. Entendeu? Então, para um diz que não afetou totalmente, mas tem essa possibilidade de você decidir ou não, mas pela graça de Deus. Então há um sinergismo aí, uma sincronia entre a salvação de Deus e você, a sua responsabilidade. Ok. Para o calvinista, não tem livre-arbítrio. Por quê? Porque o homem agora, ele está totalmente depravado. Tá, deriva. A única decisão que ele toma é só para onde? Aponta para a natureza dele. Qual é a natureza dele? Pecaminosa. Só pecado. Então ele não quer saber Então o cara tá abandonado, tá deriva. não quer saber nada de Deus. Aí olha só, o livre-arbítrio no que concerne as coisas espirituais e a salvação foi completamente perdido. Então espiritualmente não tem como, segundo o calvinismo, não tem como um homem buscar a Deus. Não tem como. Não existe essa possibilidade. Ele está completamente perdido. Então a salvação não depende do homem. Aí é complicado, então. Vai depender só de Deus. A soberania de Deus. Por quê? Porque todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Então todos estão já condenados. Então a salvação vai depender de quem? De Deus. Porque o homem não tem condição nenhuma. É aí que entra que eles falam que o seu nome já está escrito, né? Que Deus já escolheu quem está salvo e quem não está. Aí ele vem aqui dizendo que a vontade humana agora está escravizada pelo pecado. E é incapaz de por si só escolher ou mesmo desejar a Deus. Ok. Aí, já que ele não pode escolher a Deus, aí Deus vai dar a sua graça. Só que a graça dele agora vai ser só para alguns e não para todos. É isso mesmo, é isso que eu escutei isso aí. Entendeu? Então, historicamente, Deus, essa graça, ele vai eleger para a salvação, não com base nos méritos, mas na sua graça, no seu beneplácito. Aos eleitos de Deus, aplica a graça de forma irresistível. Olha só, para o Calvino, ele diz assim: o homem pecou e ficou totalmente depravado. E aí Deus, na soberania de Deus, ele vai eleger alguns para a salvação e vai dar essa graça para ele. Só que essa graça que ele dá é irresistível. O que é irresistível? No momento que você receber ela, não tem como você dizer não. Entendeu? Já pro arminiano diz não. Deus ofereceu essa graça, mas você tem a capacidade de decidir. Já Calvino diz não. Os eleitos, eles nunca vão recusar. Então, a pergunta que se faz é: como saber que são eleitos ou não? É complicado. Não, é simples. Na teologia deles é simples. Como? O fato de eu ter ouvido e respondido positivamente ao Evangelho, eu sou eleito. Entendeu? Você aceitou Jesus. Por quê? Porque é irresistível. Você está indo na igreja, você aceitou Jesus, você é eleito. Isso. Então, os eleitos, por exemplo, alguém que escutou o Evangelho e escutou, recebeu essa graça. Aliás, que escutou. Alguém que não
já que ela é irresistível e só os eleitos, então só os eleitos que vão receber, vão responder positivamente. Os que não são, não vão estar nem aí. Vai estar ali perdendo tempo. Não é perdendo tempo. Por exemplo, se todos estão lá, aceitaram Jesus, né? Lá na tua igreja. Então, lá eles, por responderem positivamente, são os eleitos. São os eleitos. Não tem como. Então eles nunca vão perder a salvação. Entendeu? Aí era fácil, não era fácil? Nunca vão perder. Por mais que eles se desviem. Então aí ficava fácil. Aí eles nunca vão perder. Só que aí entra que eles colocam dizendo com a perseverança dos santos. É preciso perseverar. Mas como perseverar se já foi determinado? Então não tem como, se você sabe que você já foi escolhido, você não vai perseverar. Porque você sabe que você está escolhido. Então, a maioria... na verdade é o fácil e difícil, né? Porque é fácil porque se você escolher Jesus e estiver ali na igreja ali, aceitar o evangelho, você está salvo. E difícil você não pecar, né? Nessa caminhada aí. Então, como explicar dentro do calvinismo a questão da escolha do bem e do mal? Questões morais, né? Aí eles colocam como livre agência, livre ação do homem. Você é livre para fazer, por exemplo, está ali um sinal, vamos supor, um sinal, um semáforo, está vermelho. Aí você tem a liberdade de passar ou não passar. Mas não é a mesma coisa? De passar ou não passar, você que decide. Então isso é chamado de livre agência. Eles são livres para agir dentro dessas possibilidades. Mas na questão da salvação, não. A salvação, entendi. Você tem o livre-arbítrio desde quando, com outro nome, né? Isso, livre agência. Desde que seja fora do convívio religioso. Se for na parte religiosa, aí já você não precisa... espiritualmente você não consegue decidir. Senão o homem sozinho não consegue. Para o arminiano também, mas a grande diferença é que a graça não vem só para os eleitos, ela vem para todos. Entendeu? Aí você decide. Aí essa graça lhe dá capacidade de você decidir ou não. Já para o calvinismo não é para todos. É para os eleitos. Os eleitos, a gente pega ele se apega no texto lá que poucos são escolhidos, né? Também. Ou então num texto que diz assim que Jesus diz, todos aqueles que vieram a mim, eu jamais lançarei fora. Entendeu? Jamais lançarei. Tipo, uma graça irresistível. Você não pode dizer não à graça de Deus. Os eleitos nunca vão dizer não. Jesus não vai abandonar nenhuma das suas ovelhas também, eles falam também. Mas esse abandonar, claro que Jesus não vai abandonar, mas enquanto eles estiverem aqui, realmente ninguém pode, não pode ser arrebatados, mas eles têm as possibilidades de não estar também aqui. Tomar a decisão de não estar também, entendeu? Então, pode estar desgarrado, né? Não dá tempo de pegar. Então fica aí, essa é uma explicação que você, como estudante, pesquisador, você se agarra numa delas aí. O primeiro que você falou lá aí Pelagiano já é fora. Por quê? Porque ele diz que não existe um pecado. O pecado não afetou ninguém. O pecado o pecado para o Pelágio é um exemplo, não uma natureza. Para ele já é diferente, né? Para ele já todo mundo foi seguindo, foi tipo um Maria da Casota. Exatamente. Então para Pelágio, o homem não foi afetado, o pecado não afetou ele. O que existe é apenas maus exemplos. Então você pode decidir sim, por bem ou por mal. Só seguir o exemplo. Mas se todo mundo quisesse ser todo mundo do bem, ia ser tudo do bem. Aí acabava o exemplo do mal, anulava. Aí o arminiano diz não, o livre-arbítrio, ele
ele não foi destruído totalmente, ele foi apenas danificado. Então o homem realmente, espiritualmente está morto, ele não pode decidir. Aí, o que é que Deus faz? Dá uma graça preveniente, ou seja, antes da decisão, ele dá essa graça, não a um, mas a todos. Aí essa graça que ele dá é a capacidade que você tem para se chegar a Deus. Porque se não tiver essa graça, você não tem realmente capacidade de se chegar a Deus. Mas Deus dá essa graça. Mas não a um grupo, mas a toda a humanidade. Aí então há uma cooperação entre Deus e o ser humano. Já o calvinista diz, não, Deus é soberano. Eu tomei uma decisão aqui. Todos pecaram. Então ninguém consegue chegar a mim. Ninguém, porque todos estão distintos da glória de Deus. Então eu vou fazer o seguinte, eu mesmo decido. Eu vou eleger uns, e aí nessa eleição eu dou a graça só para aqueles. Vai escolhendo ali. Depois eleito. Haja tempo, hein? Pra escolher. Eu fico mais com arminiano, porque, tipo assim, eu acredito no que num tempo da vida de todo mundo, acho que quase todo mundo, tem um momento na sua vida que você tá morto. Um homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. Está destruído da glória de Deus. Depois que ele aceita a Cristo, e se aceitar a Jesus, e se receber a conversão, arrependeu do pecado, aí ele começa a viver novamente nessas três perspectivas: o espírito, a alma e o corpo. Você começa a enxergar outra vida, na verdade. Aí isso é mediante o quê? A graça de Deus. Porque isso não vem de nós. Eu acredito do seguinte: a salvação depende exclusivamente de Deus. Isso é um fato. Por que eu falo isso? Porque se Deus não quisesse nos salvar, era uma decisão dele. Então, no primeiro instante, eu creio que Deus, primeiro, a salvação depende de Deus, porque ninguém consegue se salvar sozinho. Não tem como. Não tem como. Então, a salvação, em primeira instância, é Deus quem decide. Porque se Deus decidisse não salvar ninguém, mesmo que você quisesse, você não conseguiria. Não conseguia, porque daí Deus não quis. Exatamente. E Deus que manda. Aí eu pego o pensamento do Jacó Arminio, que Deus deu essa graça, não a um grupo, mas a todos, para que todos tenham a mesma perspectiva para, naquele grande dia, ser responsável por aquilo que Deus deu, a sua graça, que é um favor imerecido, não há mérito nisso aí. Então, o fato de que você decidiu sim ou não para Deus é um mérito da graça de Deus, porque você sozinho não conseguiria. Então vem a graça. A graça lhe dá, vamos dizer, esse auxílio, mas você pode também dizer não a essa graça. Aí se você falar não, aí você está responsável. É responsável, aí você está praticamente, você está fazendo, como é que chama mesmo o negócio? Quando o cara renuncia a Deus. Negando? Não é negando. Esqueci o nome. Está virando as costas para Deus, né? Você está fazendo. Tem um nome lá que é um pecado também, que acho que não tem salvação. Blasfêmia? Não é blasfêmia, é outro nome. Esqueci o nome. Poxa. Então, quando tipo assim, quando você aceita Jesus, você conhece o Evangelho, você está dentro do Evangelho. Você conhece. Aí você pega e renega ele e sai dele, sozinho. Você está fazendo Putz, como é que é o nome mesmo? Eu escutei ontem o cara falando isso aí. Não é renegando, é um outro nome que fala. Putz.
Esqueci. Não veio na minha cabeça. Eu também não faço a mínima ideia. Você, tipo, você, Não, quando eu você sei. renega, você, Entendi. Deus te dá, tá negando Deus. que nem Deus dá a oportunidade, te dá a graça para você escolher, certo? Você começa a andar no caminho do Evangelho, você começa ali, você está dentro do Evangelho, você está seguindo os caminhos de Deus. Aí, de repente, você renega essa parte. Você pega e renega, você sai. Você, em vez de você continuar da sequência no caminho de Deus, você sai e vai pelo outro caminho. Você fala, não vou viver esse caminho mais, vou ficar no caminho do mal mesmo. Tem um nome, o cara falou ontem, esqueci. Não sei. Mas não é renegar, é outra coisa. Né? Quando você lembrar, você... Você grava o vídeo aí. Eu esqueci o nome. Apostatada? Isso, apostasia. Você apostatou da fé. Apostasia. Apostatou da sua fé. Apostatar da fé é você sair de uma fé e entrar na outra. Totalmente ao contrário da sua. Vamos lá, você, por exemplo, era cristão, acreditava em Deus, de repente virou ateu. Entendeu? Apostatar totalmente. Então, apostatar é você descrer naquilo que você tanto conviveu e jogar isso tipo no lixo, no lado do lixo. E aceitar uma outra coisa que você antes renegava. Entendeu? O cristianismo. Aí Você é cristão e agora está num satanismo totalmente contrário, né? É complicado. E aí isso é a apostatar da fé. Então, mas aí entra dentro Sim, do poder de decisão. de decisão, né? Você pode escolher. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Segundo Armínio, dentro do Armínio. Aí você está fazendo a apostasia, aí a apostasia não tem volta, né? Aí é difícil, hein? É meio complicado, né? Tá, mas e se a pessoa tá no evangelho, na igreja evangélica, ela sai e vai pra Umbanda, e se ela se arrepender, ela tem o direito de voltar. Sim, segundo Armínio, é o poder de decisão que o homem tem mediante a graça de Deus. Isso é tudo ainda mediante a graça. Entendeu? Eu vou mostrar aqui uma coisa que olha isso aqui, cara, deixa eu ver se eu lembro aqui. Juízes, livro de Juízes, falando disso aí. Juízes, deixa eu ver se eu lembro, cara. Juízes, capítulo 2, 3, deixa eu ver aqui. Andei. Juízes, capítulo 2, será que é isso? Versículo 11, deixa eu ver. Sim. Juízes, capítulo 2, versículo 11. Olha isso aqui. Não, deixa eu ver. Capítulo 9, capítulo 2, versículo 9, diz assim. Não, 8, que vai falar de Josué. E Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu tendo 110 anos de idade. E o sepultaram no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, do lado norte da colina de Gaás. E também, olha só, toda aquela geração foi reunida aos seus pais. E eis que levantou outra geração depois deles, que não conhecia ao Senhor. Olha só. Tampouco as obras que ele havia feito por Israel.
E os filhos de Israel fizeram o mal à vista do Senhor e serviram a Baalim. Olha o que eu estou falando aqui. Baalim já era um outro deus. Olha, e eles abandonaram o Senhor Deus dos seus pais, que lhes tirou da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses do povo que está ao seu redor, e se inclinaram diante deles e provocaram a ira do Senhor. Aí olha isso aqui, cara. E eles abandonaram o Senhor. Nossa! E serviram a Baal e a Astarote. Isso aqui é apostatar. Serviram, olha só, então aqui há três gerações. A geração de Josué, que servia ao Senhor. Depois, a geração daqueles que depois da morte de Josué, e que vieram outra geração, que eram os descendentes de Josué, que só ouviram falar das coisas de Deus. E a outra geração que veio dessa que só ouviu falar, deixaram o Senhor e adoraram aos Baalites. Três gerações. Geração de Josué, uma geração depois da de Josué, que só ouviram falar das coisas de Josué, e essa aqui que nem ouviu falar mais das coisas de Josué. Já estava em outro rumo. Olha que doideira. É mais ou menos assim. Que igreja que você está? Plenitude. Como é que você vê a igreja Plenitude daqui a 10 anos, a 20 anos? Eu não sei não. Eu espero que tenha bastante palavra lá. Pois é. Se essa pergunta fosse feita pela geração de Josué, a resposta dele seria assim: nossa geração daqui a 20 anos e 30 anos vai ser uma bênção. Mas não foi. Olha só, a geração de Josué era a geração que orava, viram os milagres de Deus, viram os prodígios de Deus, tinha intimidade com Deus. Levantou-se uma outra geração depois dessa geração que não deu continuidade para essa geração. Aí essa geração só ouviu falar das coisas da geração passada. Era mais ou menos assim. Essa geração vivia sobre os benefícios da geração passada. Não deu sequência. Não deu sequência. Foi, diz assim, essa geração aqui do meio, dizia assim: o minha mãe orava, o meu avô orava. Mas eu agora vou fazer vou chamar umas pessoas e vou cobrar um dinheiro aí. Aí depois que essa geração morreu, a mediana, essa aqui ficou pior. Por quê? Porque eles sabiam muito bem o que não queriam. E o que eles não queriam era Deus. Não queria ser Deus certo. Então, olha só, se essa pergunta que eu te fiz fosse feita para essa geração aqui, eles jamais imaginariam que a geração, depois de 20, 30 anos, que a igreja que eles viviam, virou, na verdade, uma geração de satanistas. Olha só que... E hoje em dia a gente já consegue imaginar também que pode acontecer uma coisa dessa, porque você já viu que aconteceu em outro lugar. Claro. Em outros anos. E tu sabe por que aconteceu isso? Porque Josué morreu e não deixou sucessores. Olha que doideira. Líderes que se centralizam no poder e que não têm a hombridade de preparar líderes. Entendeu? Ou deixou uns líderes que também não estavam... Não preparou, se não preparou, não deixou. Não estava ligando para nada. Para nada. Aí não deu sequência, né? Porque daí deve ter ficado avançado. Mas se for ver bem, a gente tá vivendo mais ou menos numa época dessa, né? Porque assim, eu tiro pela minha casa. A minha mãe, ela ia nas orações de manhã e eu lembro, eu e minha irmã pequenininha, ela carregava nós, fazia nós ficar de joelho. Nós aprontava, ficava aprontando e ela não conseguia nem olhar direito e a gente vivia roxa, que recebia cada beliscão dela, porque ela, tipo assim, ela ensinava a gente a fazer isso. Ela ia na oração e levava a gente, então a gente cresceu assim.
Hoje eu não faço isso com as minhas filhas. Olha. Eu não- Aí depois as tuas filhas já não vai fazer com a geração dela. Não, a geração da... Só que assim, eu até um certo ponto, que nem a mais velha, eu levei junto comigo para a igreja, hoje já não quer ir. Aí a outra eu ainda continuo, né, ali, mas quando crescer mais eu não sei como que é. Agora essa mais velha que não tá, se lá na frente ela não voltar, ou se ela ou se ela voltar, mas ela não vai ter a mesma lembrança que eu tenho da minha mãe quando ela fazia de me levar para a igreja. Olha a importância. Então vai se perdendo, né? Se perde. Ó, saber que nos países onde tiveram os maiores avivamentos do mundo, essas igrejas estão fechadas e viraram prostíbulos. A minha história já é diferente. A minha história é todo mundo, ninguém ia para a igreja nenhuma. Ainda não tá, muitos não vai. E aí depois de velho, todo mundo começou a se encaixar, assim, a procurar. Sim, hoje todo mundo está começando a encontrar, assim, a se aproximar, a chegar. Sim, mas a gente está falando aqui de tradições, né? O povo de Israel, né, cara? O povo de Israel, o povo escolhido por Deus. O povo que viu tudo, né? O povo que viu os milagres de Deus. Nós não viu nada, nós só lê. Nós só lê e sabe. Os caras tinham a presença, né? Os caras viam ali na hora acontecendo, ali no momento. É que nem quem andou com Jesus. Quem andou com Jesus lado a lado e viu Jesus fazendo o que Jesus fazia lá e ainda conseguiu desacreditar, não acreditar nas coisas. Aí Jesus vai dizer, mas bem-aventurado vocês que não viram, mas creram. Uhum. É inacreditável, porque não tem como, que nem eu estava lendo lá na parte de Tomé, lá que Tomé precisou ver a mão de Jesus furada para acreditar. Então é complicado. Então, resumindo, livre-arbítrio é profundamente interligado com a questão do ser humano, né, a antropologia bíblica, e a questão da salvação e o pecado. Então, não tem como falar de livre-arbítrio se não falar de salvação e de pecado. E aí tem esses dois pensamentos principais. Se há livre-arbítrio, Arminiano diz que existe, mas isso é uma graça concedida por Deus, da capacidade do homem para escolher as coisas divinas. Já Calvinismo diz não tem essa possibilidade. O homem é totalmente depravado, a salvação só depende de Deus, e Deus elegeu, fez com que algumas pessoas fossem eleitas e deu a graça, uma graça que é chamada de graça irresistível, que só os eleitos é quem sabe essa graça. Então, fica aí o grande questionamento. Se você crê no livre-arbítrio, te aprofunda no arminiano. Se crê não tem livre-arbítrio, então te aprofunda no calvinismo. Legal, eu vou dar uma pesquisada, mas eu vou mais pelo arminiano mesmo, porque a base do arminiano é... Mesmo que o calvinista tenha algumas coisas também... Sim. Que está também envolvido. Verdadeiras. Por exemplo, existe realmente uma depravação total. O homem foi afetado pelo pecado totalmente, né? E aí ele usa só alguns termos diferentes do arminiano, como a livre agência, né, que é as questões morais, as questões do dia a dia. E aí vem a questão da liberdade. Por exemplo, tem gente que diz que querer poder. Não querer não é poder. Não. Se fosse assim era fácil. É fácil. Querer vai depender de algumas coisas que você vai tomar para decidir. Não é poder, não. Isso aí é uma então coisa... a questão também, eu posso, livre-arbítrio, eu posso fazer qualquer coisa, não é? Você pode fazer qualquer coisa. Nenhum homem pode fazer qualquer coisa. Não. Né? Vai depender de muitas coisas, ele depende de muitas coisas. Para tudo tem uma regra, né? Sim. Então, fica aí essas informações, né? Para que eu espero que eu possa sido
claro nas minhas palavras, né? Mostrar esses dois pensamentos, e aí você, que é pesquisador, estudante, escolhe um desses aí, e estuda e defende. Não, legal. É bom quando você aprende assim perto e já você vê tudo mais próximo, né? Não você pegando um corte aqui, um corte ali, um corte aqui, um corte ali, com poucas coisas, né? Você fica meio bagunçado, você bagunça na cabeça. Então você que quer saber mais sobre isso, quer pesquisar sobre isso, você chama o pastor no direct, procura pesquisar a história do arminiano, como é que funciona, qual é a ideologia do arminiano, do calvinista, do primeiro também, que eu esqueci o nome. Pelágio, eu vou dar uma pesquisada, quando chegar em casa agora eu vou dar uma pesquisada nele, porque é bom você saber de tudo um pouquinho, né? Sim. Então, tá aí a dica. E para quem ficou perguntando sobre o tema, tá aí. Tá explicado. E aí agora você se apega no que você vai querer. Você acha que tem o livre-arbítrio ou não tem? A salvação, você tá salvo ou você tem que buscar a salvação? Aí vai ser com você agora. Legal? Eu fico agradecido, pastor. Você pode vir sempre aqui, sempre tem umas perguntas e umas dúvidas daquelas bem bravas. Tem umas até que eu já até nem pergunto mais para ninguém, mas é gratificante, é uma bênção sempre estar na presença com o senhor, porque você explica e tira as dúvidas da minha cabeça e da cabeça das pessoas que tem também, né? Então, tem dúvidas demais. E tem as pessoas também que nasceu no berço também, que tem dúvida também e acha que aprendeu, que tá certo que aprendeu e não tá, né? Então, todo mundo tá para aprender sempre e isso que é importante. E Deus sempre na sua vida, isso que tem que estar sempre o foco, né? Amém, graças a Deus. Eu quero agradecer pelo espaço, André, que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família. E é um prazer estar aqui com vocês para esclarecer, no mínimo elucidar algumas questões teológicas, que realmente muitas dúvidas. E hoje em dia, a maioria das pessoas dentro da igreja sabe de muita coisa, muita informação, mas não sabe nada específico. Entendeu? Eu sou da área, já dou aula há mais de 20 anos, sou administrador da Faculdade Teológica Shammai, e nós já estamos aí na faculdade, no Brasil e fora do Brasil, temos cursos online. Me siga lá na minha página do Instagram, Professor Hugo Farias, @Professor Hugo Farias. E antes de terminar, eu quero trazer uma surpresa para o André e para a Betânia, que nós conversamos com o pessoal da secretaria da nossa faculdade, e nós estamos doando um curso básico, totalmente uma bolsa de 100% para o André e para a Betânia, para eles cursarem aí o curso básico em teologia, totalmente gratuito, doado pela Faculdade Teológica Shammai. Ok? Que Deus abençoe a vida de vocês. Isso é bênção, ó. Já começa quando? Já começa segunda-feira, que você quiser. Na verdade, é curso online, toda segunda-feira, curso básico. Não é eu que vou dar aula, mas é um professor que está fazendo mestrado em teologia, meu aluno, e ele vai estar ministrando toda segunda-feira pelo Meet. É o que eu estava fazendo junto com o Plebes. Eu fiz uns dias mas era eu que estava dando aula. Aí, na verdade, agora é ele que dá aula. Ele tá com uns 20 alunos espalhados pelo Brasil todo e fora do Brasil. Mestrado já tá... É um nívelzão lá. Nível alto, bem alto. E aí ele está dando curso básico aí, eu vou informá-lo e vocês me dão o contato de vocês para adicionar vocês na turma e já começa segunda-feira. Não tem como a gente gravar uns pedaços da... Tem, aí você que grava lá. É porque eu acho que tem que ter uma máquina, eu não sei se você dá para entrar pelo notebook e tudo. Dá para entrar pelo notebook, eu gravo geralmente pelo OBS.
Mas tem que ser um computador bom. Tem que ser um computador bom pra não travar, né? Pra não trabalhar. Mas nós vamos dar um jeito. Quando essas coisas assim para E aí tá sempre aí. tem um jeito. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Nós que agradecemos. A bolsa foi dada pela dedicação, pela curiosidade, pela pesquisa que o André tem. Então, Aí o bom que eu dou um pouco de trabalho com e aí ele vai dar trabalho pro professor na segunda-feira, que eu dou aula segunda-feira também, mas é para turma do bacharelado. E ele vai entrar no curso básico aí, ele é Betânia, e Deus possa abençoar a vida de vocês. Amém. Fico agradecido. Aí, segue o pastor nas páginas rede social dele. Eu vou deixar o link também da faculdade. E qualquer coisa você pode entrar em contato com ele no direct. E tá aí. É só procurar e só seguir o caminho de Deus, que com certeza a salvação sua está garantida. Mas seguindo o caminho de Deus e no propósito de Deus sempre. Legal? Tamo junto. Bora ver também na área. Valeu.